Olá, hoje vamos estudar o que é idolatria, sobre o que é idolatria, parte 2. Há cerca de um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo com esse mesmo título, o que é idolatria. O problema é que esse vídeo, a edição desse vídeo não ficou muito boa e minha voz ficou muito baixa e tipo que abafada. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo bem melhor sobre esse assunto. E por isso que eu botei o título dele de O que é idolatria, parte 2. Vamos a ele? Inúmeros católicos do mundo inteiro já foram vítimas de protestantes equivocados, que eles acusaram de serem idólatras e que por isso deverão arder eternamente no fogo do inferno. A intenção deste vídeo não é de gerar polêmicas e nem de brigar com ninguém, mas sim esclarecer cristãos equivocados, sejam protestantes ou católicos, sobre o que é idolatria à luz da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo bem do início, no ato da criação de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 20 em diante. Quando depois do Senhor Deus criar o mundo, a terra firme e os mares, povoando-os de todas as espécies de vegetação, Deus criou os animais marinhos, os animais terrestres e também os que povoam pelos céus. Então chegamos no versículo 26, onde diz, abre aspas, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, fecha aspas, e sobre todos os animais e vegetais que existem no mundo, como está nos versículos 27 ao 30. Vocês entenderam bem? Deus ordenou que os seres humanos tivessem domínio sobre toda a natureza e que ela lhes servisse de mantimento. Mas depois do pecado de Adão e Eva, os seres humanos continuaram desobedecendo Deus, até chegarmos no capítulo 6, nos versículos 5 ao 7, onde o Senhor Deus se arrepende de ter criado os seres humanos e todos os animais. A idolatria já começou com Adão e Eva, que preferiram dar ouvidos à serpente maligna e, com isso, desobedecendo ao Senhor Deus. Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos porque, abre aspas, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Fecha aspas. Como está nos versículos 5 e 6 de Gênesis 6. Mas então surge a pergunta, se todos sabem que os animais não pecam, por que então o Senhor Deus também se arrepende de os haver criado, como está no versículo 7? Te garanto que inúmeras pessoas já leram o livro do Gênesis inteiro, mas não se deram conta desse pequeno detalhe bíblico. Por que será que Deus se arrependeu de ter criado também os animais? A resposta é que Deus fez os seres humanos para que tenham domínio, mas não se deram conta mas domínio sobre todos os animais marinhos, terrestres e aéreos, conforme vimos em Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 30. Mas os seres humanos inverteram tudo, fazendo deuses com a aparência desses animais, como o bezerro de ouro, no livro do Êxodo, capítulo 32, onde já no primeiro versículo o povo diz, abre aspas, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, fecha aspas. E o povo, abre aspas, fez para si um bezerro fundido e o adorou, fecha aspas, como está no versículo 8. Isso despertou a ira de Deus ao ponto de ordenar, abre aspas, mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho, fecha aspas. E foram mortos 3.000 homens, como está em Êxodo, capítulo 32, versículos 27
a 28. Esses deuses inventados pelos homens tinham a aparência metade homem e metade algum animal, como, por exemplo, os deuses das águas, onde a arqueologia nos mostra que o deus Dagon, segundo a Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, publicado em 1978 pela editora Vida, no meio da página 179, diz, abre aspas, Dagon, o deus nacional dos filisteus, representado com a cabeça e os braços de homem e a parte inferior do corpo por um peixe. Fecha aspas. E está na Bíblia em 1 Samuel 5, de 1 a 4, Juízes 16, 23 e 1 Crônicas 10, 10, etc. Os deuses da terra como, abre aspas, os Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram, fecha aspas, como está em Juízes, capítulo 10, versículo 6 e vários outros textos bíblicos. Os deuses do céu, como a rainha dos céus, em Jeremias 7,18, e vários outros deuses dos céus, como em 2 Reis 17:16 e 30:31. No livro de Jó, capítulo 18, versículo 14, Deuteronômio 4:19, etc. O primeiro dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, de 1 a 5, confirma tudo isso que estou revelando, pois o Senhor Deus diz, abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Fecha aspas. O texto de Deuteronômio 14, 16 a 19 é ainda mais específico em descrever esses deuses. Veja, abre aspas, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e dês cultos àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Fecha aspas. Esse, abre aspas, repartiu, fecha aspas, é exatamente o que Deus fez no ato da criação. Poucas pessoas sabem por que o Senhor Deus abomina tanto a idolatria, pois o próprio rei Salomão, considerado o homem mais sábio de toda a Bíblia, segundo as palavras do próprio Deus, que diz, abre aspas, dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de ti, nem nunca haverá depois de ti. Fecha aspas, como está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Mas o rei Salomão se deixou seduzir, exatamente como acabamos de ler no texto de Deuteronômio, se deixou seduzir pelas idolatrias das suas 1000 mulheres estrangeiras e acabou idolatrando ao deus Moloque no vale de Inom, mais conhecido como a Geena de fogo e enxofre, onde Salomão mandou erguer uma gigantesca imagem do deus Moloque, com o corpo de homem e cabeça de touro. Essa cabeça de touro tinha a boca escancarada, e no interior dessa boca havia uma fornalha sempre acesa. Pois bem, Salomão sacrificou vários e vários de seus filhos recém-nascidos, arrancando as suas cabeças e jogando seus corpinhos dentro dessa fornalha ardente, como está em
em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Muitos reis importantes de Israel, ancestrais de Jesus Cristo, como Acás e Manassés, também cometeram esse terrível pecado, como está em Mateus 1, versículos 6 e 7 e 9 e 10, comparando com 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Todas as 10 tribos de Israel cometeram essa mesma abominação, como está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 17. Esse culto maldito lembra muito os rituais satânicos ao longo da história. Isso sim é idolatria. Isso sim é idolatria. Isso sim é idolatria. Para quem não sabe o que é idolatria, isso sim é idolatria. Infelizmente, existem católicos mal instruídos, equivocados, que exageram ao cultuar diante de uma imagem de escultura. Mas o próprio Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona no início do V século, disse que esses, abre aspas, são mais supersticiosos que esclarecidos, fecha aspas. Segundo o livro Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, publicado em 1984, pela editora Vozes, na página 404. O Senhor Deus não somente permite, mas até mesmo ordena que se façam imagens, pinturas e esculturas, desde que não sejam usadas para serem adoradas, desde que não sejam usadas para serem idolatradas, como se tivessem algum poder sobrenatural, como se fossem o próprio santo ou mesmo o Senhor Deus. O rei Salomão, na sua juventude, antes de idolatrar, construiu o templo de Jerusalém, repleto de imagens de esculturas religiosas, pois estavam todas dentro do templo, como por exemplo o Santo dos Santos, com 2 querubins gigantes e revestidos de ouro, com 5 metros de altura por 5 metros de largura cada um. Entre os 2 querubins gigantes, mandou depositar a Arca da Aliança, com 2 querubins de asas estendidas, todos revestidos de ouro, onde o Senhor Deus manifestava sua glória. Fez vários leões revestidos de ouro. Na enorme cortina do Santo dos Santos, mandou bordar com ouro vários querubins. Diante do Santo dos Santos, mandou construir 12 touros de bronze polido, e em tamanho natural, 3 olhando para o sul, 3 olhando para o norte, 3 para leste e 3 para o oeste. E sobre as costas desses touros mandou depositar o mar, que é uma bacia gigante, uma bacia gigantesca, feita também de bronze polido, com 2 metros de altura e 13 metros de diâmetro. O templo ainda estava repleto de candelabros, de imagens de flores, palmas, romãs, etc. Depois que Salomão terminou o templo, o Senhor Deus ainda o santificou, dizendo, abre aspas, ouvi a tua oração e a tua súplica com que pediste um favor diante de mim. Santifiquei esta casa que construíste, pondo ali meu nome por tempo indefinido. E meus olhos e meu coração certamente mostrarão estar ali para sempre. Fecha aspas, como está em 1 Reis 9, 3. No ano de 587 a.C., esse templo foi destruído e saqueado por Nabucodonosor, que retirou dele todo o ouro e a prata que pôde carregar. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou esse templo de, abre aspas, a casa de meu Pai, fecha aspas, em João 2, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16. Existem mais 13 outros textos bíblicos com Jesus e os apóstolos dentro desse templo. O próprio Senhor Deus ordenou que Moisés fabricasse uma imagem de escultura de uma serpente de bronze, e justo uma serpente que é um símbolo bíblico do mal. Veja, abre aspas, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste,
e será que todo mordido que a mirar viverá. Fecha aspas. Como está em Números 21:8. Essa serpente de escultura, essa imagem de escultura dessa serpente de bronze durou mais de 500 anos. Mais de 500 anos, até que o rei Ezequias mandou destruí-la, pois a estavam idolatrando, a estavam adorando como se fosse uma deusa. A serpente deixou de ser um objeto decorativo para se tornar um objeto de adoração. Veja, abre aspas, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nerustã. Fecha aspas. Como está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Vocês estão conseguindo compreender a diferença? Vocês estão conseguindo entender a diferença entre imagens de escultura que o seu Deus permitia e até ordenava sua fabricação e as imagens de escultura cultuadas pelos pagãos a quem Deus as abomina? Mas com toda certeza muitos irão argumentar que essas imagens de escultura do templo e da serpente de bronze foram diretamente ordenadas pelo próprio Deus, por isso foram permitidas entre o povo de Israel. Mas as imagens de esculturas fabricadas e usadas pelos católicos não foram ordenadas por Deus, por isso são imagens amaldiçoadas. Será? Será? Vamos ver? Existe um texto bíblico que poucos conhecem e poucos usam em suas igrejas, onde um tal de Mica não recebeu ordem de Deus para fabricar e usar uma imagem de escultura, mas ele não foi castigado por isso. Não foi castigado por isso. Esse texto está em Juízes, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Micas não foi castigado e nem sequer repreendido por ninguém, pois ele consagrou essa imagem de escultura ao Senhor Deus, como está na versão bíblica, Almeida Revista e Atualizada, onde no final do segundo versículo, a mãe de Mica diz, abre aspas, bendito o Senhor, seja meu filho. Bendito do Senhor, seja meu filho. Fecha aspas. E continua no versículo 3, dizendo, abre aspas, assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Fecha aspas. Vocês conseguiram perceber a diferença? Mica sabia perfeitamente, porque ele não era burro e nem retardado, que aquela imagem de escultura não era o próprio Deus, mas apenas consagrou-a ao Senhor, que em todas as versões bíblicas trazem esse Senhor com S maiúsculo, ou, abre aspas, Yahvé, fecha aspas, na Bíblia de Jerusalém. Mas nessa versão, Almeida Revista e Atualizada, traz especificamente esse Senhor com todas as letras maiúsculas, para que ninguém tenha dúvidas de que essa imagem de escultura foi consagrada ao Senhor Deus. Mas muitos ainda argumentarão que no último versículo desse texto, o versículo 6 diz, abre aspas, naqueles dias não havia rei em Israel, no que se referia a cada um. Fazia o que era direito aos seus próprios olhos. Fecha aspas. Mas ainda bem que não existia rei em Israel nessa época, pois, como já estudamos, houveram muitos reis de Israel que idolatraram a deuses pagãos, e os reis também induziam o povo a idolatrar, como fizeram as 10 tribos de Israel, que já estudamos. Mas o texto é bastante claro em dizer que Mica consagrou essa imagem de escultura ao Senhor, por isso não foi castigado e nem sequer foi repreendido por isso. Muito ao contrário, a mãe de Mica bendisse ao Senhor, dizendo, abre aspas, bendito do Senhor, seja meu filho, fecha aspas, como está no final
no segundo versículo do livro de Juízes, capítulo 17. Já ouvi muitos argumentarem que a idolatria entrou na igreja a partir do imperador Constantino, quando a igreja deixou de ser perseguida e passou a incorporar práticas pagãs no seu culto. Mas existem registros arqueológicos provando que já existiam imagens cristãs cerca de 200 anos antes de Constantino. Os cristãos dos 3 primeiros séculos sofreram perseguições terríveis, onde muitos cristãos eram torturados com requintes de crueldade antes de serem martirizados pelos soldados romanos. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas dos convertidos, como, por exemplo, abre aspas, Lídia, uma vendedora de púrpura, a primeira convertida na Europa pela pregação de Paulo. Atos 16, 14, 15 e 40. Fecha aspas. Como está no final da página 383 da pequena enciclopédia bíblica. E assim, a casa de Lídia foi a primeira casa onde os primeiros cristãos se reuniam em paz para cultuarem Jesus Cristo. Entretanto, todavia, porém, as perseguições aos cristãos se intensificaram bastante com os imperadores Nero e Domiciano, a partir da primeira metade do primeiro século. A solução que os cristãos encontraram para poderem cultuar em paz foi cavarem dezenas de quilômetros de cavernas subterrâneas em Roma e na Capadócia. Essas cavernas eram as catacumbas, onde finalmente os cristãos poderiam cultuar em paz, sem serem surpreendidos pelos exércitos romanos. Abre aspas. A partir de meados do século II, o aumento de convertidos ao cristianismo é, em parte, confirmado pelo grande número de catacumbas. Calcula-se que só nas cercanias de Roma, os mortos sepultados em 42 catacumbas atinjam os 750 mil, depositados em 100 a 150 quilômetros de túneis. Fecha aspas. Como está no livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das seleções Redres de Geste, na página 200. Abre aspas. O Edito de Milão põe termo a 3 séculos de perseguições. As comunidades cristãs saíram das catacumbas. Fecha aspas. Segundo o livro Os Gênios do Cristianismo, de Henry Tink, editora Gradiva, na página 43. Com Constantino, ocorreu a transformação da abre aspas, igreja subterrânea em igreja-estado, fecha aspas, como está no livro Religiões do Mundo, de Hans Kung, editora Verus, na página 223. As entradas dessas catacumbas eram camufladas, eram passagens secretas e foram construídas com um excelente sistema de ventilação, para que os cristãos não se sentissem sufocados lá dentro. Mas eram escuras e tristes, então foram pintadas nas paredes e nos tetos dessas cavernas centenas de representações bíblicas, com cores alegres e boa iluminação, para que pudessem conhecer a Bíblia Sagrada através de imagens pintadas e cultuar a Jesus Cristo em paz. É preciso ressaltar que os cristãos nessa época, a quase totalidade dos cristãos nessa época não sabiam ler nem escrever. E as Bíblias não eram comuns como nos dias de hoje. Então, o único contato que a maioria desses cristãos tinham com a palavra de Deus era através das pregações e de imagens pintadas nas paredes. Existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na seção de obras raras, terceiro andar, com acesso gratuito, um excelente trabalho fotográfico das pinturas dessas catacumbas, num livro chamado El Primer Arte Cristiano, anos 200 a 395 DC, de André Grabar, editora Aguilar, de 1967, onde expõe dezenas de pinturas de representações bíblicas das catacumbas de Roma. Nesse livro também fala da igreja de Dura Europos, a mais antiga casa de oração cristã preservada pela arqueologia e que foi construída na segunda metade do segundo século. Essa igreja situa-se na cidade de Dura Europos, na atual Síria,
Inicialmente era uma habitação comum, que foi convertida em casa de oração, e assim funcionando entre os anos 233 e 253, até a cidade e a igreja serem totalmente destruídas pelos persas. Milagrosamente, a parte central dessa igreja, repleta de representações bíblicas, foi preservada embaixo dos escombros durante 17 séculos, até ser descoberta por arqueólogos, e o painel central dessa igreja foi removido para o Museu Nacional de Damasco, onde podem ser vistos dezenas de representações bíblicas de Noé, Abraão, Moisés, Elias, Jacó, Mardoqueu, Jesus Cristo, Maria, os apóstolos, etc., todos pintados com cores alegres e que resistiram intactas à terrível destruição dos persas e soterrados sobre escombros durante tantos séculos. Então pergunto a vocês, isso é ou não é o milagre de Deus? Isso é ou não é o milagre de Deus? Que pinturas tenham sido feitas por cristãos que não eram pintores profissionais e nem usaram tintas especiais para produzirem essas pinturas, mas que tenham resistido durante tantos séculos, dando testemunho de como eram as primeiras comunidades cristãs. Os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, também conhecidos como os padres da igreja, conheciam essas catacumbas e suas imagens bíblicas, mas jamais dirigiram uma palavra de repúdio contra elas em seus inúmeros escritos. Muitos cristãos nos dias de hoje preferem assistir um filme ou um seriado bíblico do que lerem a Bíblia, e esses filmes estão repletos de imagens religiosas, mas tenho certeza absoluta de que ninguém fica idolatrando essas imagens, a não ser que sofram de algum transtorno mental grave. Se prestarmos muita atenção na leitura bíblica, veremos que o Senhor Deus não proíbe a fabricação e o uso de imagens e esculturas religiosas, mas o que o Senhor Deus condena severamente é a adoração dessas imagens, como tanto foi revelado neste vídeo. Não poderia terminar sem citar um pensamento bastante apropriado para este vídeo, onde o filósofo Montaigne diz, abre aspas, o homem é certamente um louco varrido. Não pode fazer sequer um único verme, mas, entretanto, faz deuses e deusas aos milhares. Fecha aspas. Espero que este vídeo tenha esclarecido todos os cristãos, tanto católicos como evangélicos. Mas, embora tenha esclarecido ou não, que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.